Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos à nossa sala nesta quarta-feira para mais um estudo de uma lição que tem aqui uma mensagem importante para nós, tá? A quem crucificara. É uma mensagem importantíssima que nós estudamos no capítulo 2 de Atos, do verso de 1 a 41, tá? Tem aqui, queridos, uma mensagem extraordinária, muito importante. Eu venho falando aqui daquele cenário, aquele evento, aquele acontecimento que aconteceu com os discípulos que estavam ali reunidos no cenáculo, ok? Cerca de 10 dias depois que Jesus foi ascendido ao céu, que ele subiu ao céu, aconteceu todo esse evento, né, que foi a descida do Espírito Santo. E eu quero falar um pouquinho aqui hoje para vocês a respeito desse acontecimento, tá? Eu quero orar com você neste momento. Querido nosso amado Deus, bom Pai, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa de podermos estudar essa tão bela lição neste momento. Pedimos ao Espírito de Cristo que permaneça conosco e fique conosco, Pai, nos ensinando a Tua palavra, a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. O povo de Israel, depois que saíram do Egito, conforme a libertação que o Senhor, por meio de Moisés, os libertou, tirando ali da terra do Egito, conduzindo para a terra prometida, que era Canaã terrestre, né, prometida a Abraão, Isaque e Jacó e os seus descendentes. Tá? Depois que eles foram libertos do Egito, foram instituídos 7 festas para o povo de Israel. Tá? Dessas 7 festas, né, comemorativas, 7 delas tinha ali a sua figuração que representava a primeira vinda de Jesus. Tá? As 3 últimas festas, e hoje eu quero falar 2 delas, tá? Representava a segunda vinda de Jesus. Hoje eu quero falar das 2 últimas festas que eram comemoradas pelos judeus, que representava também a primeira vinda de Jesus. Tá? Claro que nós não temos tempo de comentarmos, né, todas essas festividades e o seu significado de cada uma delas num curto momento. Isso aqui nós demoraria uma semana falando só sobre isso e propriamente falando sobre o santuário, porque é dali que nós podemos entender realmente, completamente o significado, ok? Muito bem. Uma dessas festas, queridos, era a festa da Páscoa. A festa da Páscoa representava para o judeu a sua libertação quando eles saíram do Egito, tá? A sua libertação da escravidão do Egito. Então, essa comemoração, essa festividade chamada, né, desta festa, né, eles estavam comemorando a sua libertação, a sua saída, o poder de Deus que os tirou ali da terra do Egito, coisa que jamais eles poderiam fazer de si mesmos, sair com seu próprio poder, pois eles eram escravos, estavam dominados ali pelos faraós. Só pelo poder de Deus. Tá? Então, essa grande festa, tá, que era a festa da Páscoa, era comemorada como a sua libertação. Nós somos um povo liberto e foi Deus que nos libertou, foi Ele que nos tirou. Então, depois dessa festa, queridos, que era a festa da Páscoa, tá? O povo judeu contava dali para frente 50 dias e comemorava uma outra festa que era chamada a festa do Pentecoste, ou a festa da colheita, entendeu? A festa do Pentecoste era a festa da colheita. Então eles comemoravam essa festa em gratidão a Deus
pela colheita das plantações que eles haviam plantado, e naquele ano havia tido aí essa colheita, uma boa colheita. Então isso eles comemorava como agradecimento a Deus, levando oferta para Deus, dizendo a Deus como eles estavam tão agradecidos, pela colheita que Deus lhes concedeu o privilégio de tantas bênçãos, dando o sol, dando a chuva, sabe, fazendo a terra se tornar fértil, enfim, para que eles pudessem ter ali uma boa recompensa do seu trabalho. Tá? E eles chamavam essa festa do Pentecoste. Ela ocorria aos 50 dias contados depois da festa da Páscoa, que representava a sua libertação dali da terra do Egito. Ok? Agora, queridos, trazendo isso para o ponto espiritual, porque essa festa representava, tá? A festa por exemplo, da Páscoa, representava Jesus, o Cordeiro que ia entregar a sua vida por cada um de nós para nos libertar do pecado. Tá? Esse é o significado. Então, todas as vezes que o povo de Israel comemorava a sua Páscoa, no seu coração, eles estavam dizendo: querido Deus, como nós fomos libertos do Egito e foi pela mão poderosa do Senhor, nós cremos, temos a certeza de que o Senhor cumprirá a promessa em enviar para nós, sabe, o nosso Redentor, o nosso Messias, que ele vai vir para nos libertar agora não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado, aonde nós somos escravos do pecado e temos como consequência dessa escravidão do pecado a morte eterna. Então, Jesus é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa, queridos, que ele viria. Então, esse era o significado daquela festa pascual. Por isso eu disse para vocês que 4 daquelas festividades representavam a primeira vinda de Jesus. Talvez a gente tenha a oportunidade de falar sobre todas essas festas e o seu significado também, assim, mais propriamente, como estamos falando agora, da festa da Páscoa e também da festa do Pentecoste. Tá? Ao terminar a festa da Páscoa dali, eles contavam 50 dias, como eu disse para vocês, para comemorar a festa do Pentecoste, que era a comemoração pelas dádivas de Deus, pelas bênçãos de Deus, através da colheita que eles estavam colhendo, e era o suprimento. Lembra da oração de Jesus, quando ele disse: orai desta forma, Pai nosso que estás nos céus? E aí quando você vai orando essa oração, dar-nos o pão de cada dia, então aqui eles estavam agradecendo a Deus porque a supridade de tudo que era necessário para o manter a vida, queridos, vinha de Deus. Não é simplesmente do nosso esforço, do nosso trabalho, sabe, daquilo que nós fazemos, do nosso desenvolvimento mental, das nossas facultativas mentais, sabe, não vem de nós, tudo isso vem de Deus. Então, essa forma de agradecer a Deus, chamado Festa do Pentecoste, é uma demonstração de dizer a Deus da totalidade da nossa dependência dele. Tá? Só que aqui tem um significado importante no contexto espiritual. Por quê? Porque aqui, queridos, os discípulos estavam reunidos agora ali no cenáculo para receber, conforme a promessa de Deus, a vinda do Espírito Santo. Tá? E sabe o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu? Todos que estavam ali receberam como línguas de fogo os dons do Espírito. Tá? Não foi um fogo que acendeu ali, mas uma forma figurada como se fosse línguas de fogo que foi indo de cada pessoa e cada um deles foi recebendo os dons. Tá? E entre os dons que foram recebidos, queridos, ali também tinha o dom de falar línguas estranhas. Só lembrando que essa língua estranha aqui não é
língua estranha e desconhecível, é língua, sabe, de outros idiomas. Tá? E ali começaram eles a pregar, naquele mesmo dia, queridos, começaram a pregar para uma multidão que se reuniram ali à volta dos discípulos, porque nunca tinha visto coisa extraordinária acontecer como naquele cenário, naquele dia, sabe? E então eles reuniram multidão de pessoas ali. Alguns curiosos, alguns porque nunca tinha visto, que nós vamos ver o que é isso. Outros acreditavam que eles estavam bêbados. Outros, sabe, estavam ali, quem sabe, para criticá-los, mas tinha uma multidão enorme ali que estavam ali à volta. Tá? E ali, queridos, o apóstolo São Pedro, ele começou a pregar em vários idiomas. E todos, diz a Bíblia, entenderam na sua própria língua materna. Entendeu? Ali estava reunidos, pelo menos naquela multidão, pessoas de 14 nacionalidades, cada um com uma língua diferente. E quando Pedro pregou aquele sermão, sabe, alguém chegou e diz assim, olha, eu acho que esses homens estão bêbados. Aí Pedro diz assim, vocês estão enganados. Agora é 9 horas da manhã, a terceira hora do dia. É incapaz que alguém esteja bêbado neste momento. Não é nem possível isso. Dificilmente isso pode acontecer. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, Pedro diz. Eu conheço as Escrituras e as profecias. E a promessa de Deus era que nos últimos dias ele cumpriria a sua promessa, a sua profecia de Joel, em que ele derramaria o seu poder, o seu espírito sobre os jovens, sobre os idosos, sobre as crianças, sobre, sabe, as pessoas que eram escravas, pessoas que eram livres. Ele disse que iria derramar o seu espírito sobre todas as pessoas que estivesse buscando a receber para ser usado na sua missão, na sua obra. E é isso que Deus está fazendo agora, nesta manhã, na terceira hora do dia, às 9 horas da manhã. Ele está derramando o poder do seu Santo Espírito, cumprindo a profecia de Joel. E sabe, queridos, naquele momento Pedro aproveitou muito bem a oportunidade e cheio do Espírito Santo ele diz, o Cristo Jesus que foi crucificado, o Cristo Jesus que nós presenciamos, ele ressuscitando. Nós presenciamos e passamos com ele, estivemos com ele, conversamos com ele, comemos com ele, acompanhamos vários dias com ele. Esse Jesus foi aquele que vocês matou, aquele que a profecia havia dito que seria o descendente de Abraão e viria para nos resgatar. E aí Pedro começou a apresentar as profecias que referia sobre o Messias, sobre Jesus, aquele que viria para nos salvar. E Pedro diz exatamente esse, que ele veio, a profecia cumpriu. Vocês o condenou, levou à morte. E naquele momento, queridos, todos os que estavam ali ouviram esta mensagem, na sua própria língua materna. E muito dentre eles, queridos, estiveram ali naquela tarde de sexta-feira, quando Jesus estava crucificado na cruz. E eles disseram, sabe, caia sobre nós o sangue deste inocente. E muitos daqueles ali, queridos, estavam dizendo assim, olha, murmurando, criticando,
e dizendo assim: se tu és o Filho de Deus, como você disse que é, desça da cruz para que nós possamos crer. Lembra disso? Uma boa parte daqueles que estavam ali junto com Pedro, por isso que Pedro pregou esta mensagem, eles estavam lá dizendo isso. A oração de Jesus, queridos, quando ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabe o que fala. Essa oração de Jesus foi ouvida pelo Pai. Por isso eles perguntaram para Pedro naquele momento: e agora, o que nós podemos fazer? E Pedro respondeu: creia no Senhor Jesus, arrepende dos seus pecados e seja batizado para a remissão dos seus pecados. E sabe, queridos, cerca de 3.000 pessoas foram batizados naquele dia. E entre estes, uma boa parte deles foi os mesmos que estavam lá ao pé da cruz de Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz para que nós podemos crer, demonstrando a sua incredulidade, demonstrando o quanto eles estavam longe de Cristo e cheio de demônios na sua vida. Porque se Jesus descesse da cruz, como eles disseram, queridos, estávamos todos perdidos. O inimigo, Satanás, os demônios, estavam usando para tentar fazer com que Cristo desistisse da cruz, desistisse da minha salvação e da sua salvação. E então, meus amados, grandes coisas aconteceram ali naquele momento. A palavra de Deus diz, queridos, que uma grande multidão entregou a sua vida para Jesus. Então, queridos, aqui neste momento, deu-se início uma colheita espiritual. Estava cumprindo a festa do Pentecoste, que era a gratidão pela colheita, pelo suprimento que Deus supria a vida do seu povo. Os judeus comemoravam a festa do Pentecoste como a demonstração da sua gratidão pela colheita que Deus os concedia para o manter da sua vida. Aqui, queridos, nessa festa do Pentecoste, sabe, ali os discípulos estavam recebendo o poder do Espírito de Deus, tudo o que era necessário para que pudesse ter uma boa colheita espiritual. A colheita de pessoas sendo resgatadas, sendo salvas para Cristo Jesus, para o reino dos céus. E várias colheitas dessa, queridos, se repetiria dali para frente e até hoje, neste momento. E se cumprirá até quando o Senhor Jesus voltar. Tá? Esse é o significado desta festa. Colheita. Queridos, graças a Deus porque você foi colhido por Jesus. Graças a Deus porque eu fui colhido por Jesus. Graças a Deus porque muitas pessoas da nossa família foi colhido por Jesus. Muitas pessoas serão colhidas ainda por Jesus. Festa do Pentecoste como essas, queridos, irão cumprir cada dia, sabe, na nossa vida e na vida de muitas pessoas, até o Senhor Jesus voltar. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite para que nós possamos, queridos, todos os dias estamos recebendo o poder do Pentecoste, o poder vindo do alto, o poder do Espírito Santo. Meu abraço a todos e até amanhã com a graça de Cristo Jesus com o nosso próximo vídeo.